dia hoje? 5. 5 de agosto de 2021, roda de conversa, a nova lei de licitações. Eu e Guilherme Brenner Lucchesi, diretamente do canal do YouTube Arnes de Oliveira e Andreasa. Lembrando que também ficará gravado no YouTube do canal Guilherme Lucchesi. Estamos recebendo hoje grandes amigos, grandes advogados, grandes personalidades jurídicas do Brasil. Edgar Guimarães, Natasha do Lago e Nayá Botelho estarão conosco nessa próxima hora, debatendo a nova lei de licitações. Eu, antes de fazer a apresentação de todos, vou passar a palavra para o doutor Edgar Guimarães, que é sócio fundador do escritório Edgar Guimarães Advogados Associados, doutor e mestre em Direito Administrativo pela PUC de São Paulo e uma referência de todos nós do Paraná e do Brasil no direito administrativo. Seja bem-vindo, Edgar. A palavra é sua. Muito obrigado, meu caro amigo Marlos. Primeiramente, os meus agradecimentos a você e ao Guilherme pelo gentil convite que me formularam para estar aqui com vocês, para bater um papo a respeito da nova lei de licitações, a Lei 14.133. E também cumprimentar, evidentemente, as duas advogadas aqui que me ladeiam, a Natasha Lago, a Nayá Botelho, duas brilhantes advogadas, e eu tenho certeza que essa tarde aqui será uma tarde muitíssimo agradável, com esse bate-papo absolutamente informal que nós pretendemos travar com vocês. Eu já devo seguir, meu caro Marlos, aí com a minha rápida exposição, a minha intervenção? Por favor, você que vai nos dar uma visão geral da lei, a palavra é sua. Depois, quando a Natasha, a Nayá seguir, a Natasha falar, eu faço a apresentação do currículo delas também. Maravilha, muito obrigado, cara. Nós todos sabemos que em 1º de abril foi publicada a Lei 14.133, que estabelece, na verdade, um novo regime jurídico, licitatório e contratual para a administração pública. É uma lei que teve origem, melhor dizendo, num PL 1292, que teve início em 1995, para vocês terem uma ideia. Portanto, um projeto de lei que tramitou por muitos anos no Parlamento Nacional e sofreu modificações, enfim, até que, este ano, o presidente da República, com alguns vetos, ele sancionou a Lei 14.133. De um passar de olhos pela Lei 14.133, nós podemos aqui afirmar com toda a segurança a vocês que nos assistem que a lei é um grande apanhado da Lei 8.666, é um apanhado também de disposições da Lei do Pregão, da Lei 10.520 e também da Lei do RDC, da Lei 12.462. Houve, portanto, uma grande mistura destas três leis a que me referi, e não só destas três leis, meus caros amigos, houve também uma mistura de instruções normativas que foram baixadas ao longo do tempo pelo governo federal. Esta lei, em que pese ela albergar muitas disposições já conhecidas por todos nós, ela traz algumas inovações pontuais, até mesmo que merecem os nossos aplausos. Mas, meus caros amigos e amigas que nos assistem, eu gostaria de destacar para vocês aqui dois aspectos da nova lei que eu já percebi vem gerando uma certa controvérsia no âmbito dos operadores, dos aplicadores e também no próprio âmbito da doutrina administrativista. Esses dois aspectos dizem respeito substancialmente à vigência da lei e o seu âmbito de incidência ou o seu âmbito de aplicação. Se nós verificarmos o artigo 194 da nova lei, dispõe que esta lei entra em vigor na data da sua publicação.
Ela foi publicada, portanto, no dia 1º de abril, e por conta disto, a conclusão que se chega é que, a partir de 1º de abril deste ano, a lei está vigendo. Mas, meus caros, é preciso ainda nós aqui tecermos simples e rápidas considerações a respeito de 3 aspectos, me parece, fundamentais quando da análise de qualquer diploma legal. O primeiro aspecto, a validade. Um segundo aspecto, a vigência. E um terceiro aspecto, a eficácia. Quando eu me refiro à validade de uma lei, de qualquer diploma legal, eu estou aqui a me referir à observância do devido processo legislativo no que toca aos seus aspectos formais e materiais. Focando as nossas atenções para a Lei 14.133, quanto à sua validade, não se tem notícias, pelo menos até o momento, de que o seu processo legislativo tenha afrontado qualquer aspecto formal ou material previsto na Constituição. Então, nós já teríamos esta lei como válida, à luz deste elemento que eu acabo de mencionar a vocês. Passemos agora para o segundo elemento, que diz respeito à vigência. Já mencionei há poucos instantes que, de acordo com o artigo 194, esta lei está em vigor, está vigendo desde 1º de abril, ou seja, nós não tivemos, e aliás eu penso até que deveríamos ter tido, nós não tivemos aquela vacatio legis, que normalmente é o período de vacância entre a data da publicação e a efetiva aplicação da lei, é um período que se dá para que os operadores possam estudar, possam analisar, notadamente, aquelas leis de grande complexidade. Como é o caso, por exemplo, desta Lei 14.133, que consigna 194 artigos, meus amigos. A Lei 8666 tem 125 artigos. Portanto, só em número de artigos nós temos uma extensão muito maior na nova lei. Agora, se nós verificarmos o número de dispositivos na nova lei, ela quase dobra em relação a 8666. Muito bem. Então, vejam só, nós precisamos verificar aqui o seguinte, artigo 194, a lei está vigendo desde 1º de abril. Mas o que significa, pelo menos no meu modo de ver, a questão relacionada à vigência? Tenho para mim, meus caros, que quando se fala em vigência, significa dizer que, com a vigência de qualquer lei, aquela lei ela foi introduzida no ordenamento jurídico, ela aparece no ordenamento jurídico. A vigência, portanto, faz com que o diploma normativo apareça, seja introduzido no ordenamento jurídico. Porém, eu penso também que, e agora já avançando para o terceiro elemento que precisa ser objeto da nossa análise neste início de fala, nós precisamos verificar a eficácia da lei. A lei foi, de fato, introduzida no ordenamento jurídico em 1º de abril, mas ela é eficaz na sua integralidade? No meu modo de ver, não é eficaz na sua integralidade. E eficácia, para mim, nada mais é do que a aptidão de produzir efeitos no mundo jurídico ou até mesmo de regular situações jurídicas dos seus destinatários. Isso, para mim, é a eficácia de uma lei. E, meus caros amigos e amigas, se nós tivermos, e esta curiosidade eu matei, confesso a vocês, eu coloquei o texto da lei na tela do meu computador e digitei ali Ctrl+L e pedi para localizar a palavra regulamento. Eu obtive, nesta minha rápida pesquisa, 47
ocasiões em que a lei remete à palavra regulamento. E, portanto, eu concluo da seguinte forma, meus caros: no que toca à eficácia da lei, nós temos que, de uma análise sistemática da nova lei, nós podemos aqui identificar três grandes grupos normativos. Um primeiro grupo normativo que seria autoaplicável, ou seja, aquele grupo normativo que, a partir de 1º de abril deste ano, pode ser aplicado imediatamente. Um segundo grupo normativo que depende de um ato regulamentar, ou seja, este segundo grupo normativo é um grupo normativo que, por mim, é denominado de são aquelas normas de eficácia contida. Normas de eficácia contida são contidas estas normas, evidentemente, porque elas dependem de uma regulamentação. Sem a regulamentação, não é possível imediatamente aplicá-las. E na nova lei nós temos inúmeros dispositivos que demandam, necessitam de um ato regulamentar baixado pelo chefe do Poder Executivo. E há um terceiro grupo normativo que eu verifico na nova lei, que ele depende, na verdade, de uma infraestrutura técnica. E eu citaria aqui, como exemplo desse terceiro grupo normativo, o que foi criado pela nova lei, que é o Portal Nacional de Contratações Públicas. Esse Portal Nacional de Contratações Públicas foi uma criação da nova lei, e por meio deste portal, a administração pública vai dar publicidade de todos os seus atos, de todos os atos dos editais, dos extratos contratuais, enfim, de todos os atos praticados no curso da licitação. Os atos devem merecer receber a publicidade neste Portal Nacional de Contratação Pública. Porém, meus caros, esse Portal Nacional de Contratações Públicas, o que ele representa? Uma grande plataforma digital que não está pronta ainda, ela está em fase de desenvolvimento. E, por conta disto, aquele grupo normativo que, para ser aplicado, vai demandar a existência material e concreta desta plataforma, aquele grupo normativo não pode ser aplicado. Então, esta é a conclusão que chego, meus caros amigos e amigas, com relação à vigência da nova lei. Nós temos que verificar efetivamente aqueles dispositivos que são autoaplicáveis, como, por exemplo, cito aqui como exemplo, a gestão por competências, que está lá no artigo 7º, no artigo 8º da nova lei, as disposições que tratam de contratação sem licitação são autoaplicáveis, não demandam qualquer regulamentação. Por outro lado, o grupo normativo que carece, que demanda de uma regulamentação, evidentemente nós temos que aguardar esse ato regulamentar que deve ser baixado por cada um dos chefes de poder executivo das órbitas federativas do nosso Brasil. O presidente da República vai editar atos regulamentares e voltados especificamente a todos os órgãos e entidades que se subordinam direta e imediatamente à chefia do Poder Executivo Federal. E assim se passa também no âmbito dos estados, no âmbito dos municípios e no âmbito do Distrito Federal. A título de exemplo de dispositivos que carecem, que demandam esta regulamentação, eu cito aqui os procedimentos auxiliares das licitações que estão lá no artigo 78 e seguintes da nova lei. Credenciamento, sistema de registro de preços, pré-qualificação, registro cadastral, procedimento de manifestação de interesse. Estes procedimentos não podem ser aplicados enquanto não tivermos um ato regulamentar. Muito bem. Então, esta é a minha visão, meus caros amigos e amigas, com relação à vigência da nova lei. E também uma questão que tem gerado uma certa controvérsia aqui
diz respeito ao âmbito de incidência da nova lei. Quem é que está obrigado a observar integralmente a Lei 14.133? Esta resposta, meus caros, ela, no meu modo de ver, ela é muito simples, mas ela passa necessariamente por uma análise ainda muito rápida e simples das disposições da nossa Constituição Federal. Em primeiro lugar, no meu modo de ver, eu não tenho dúvida alguma de afirmar a todos vocês que a Lei 14.133 é uma lei federal. É uma lei federal. É uma lei que se aplica integralmente às entidades públicas da União, administração pública direta, autárquica e fundacional, Poder Executivo Federal, Poder Legislativo Federal, Poder Judiciário Federal, Tribunal de Contas da União, Ministério Público Federal. Ponto. Acabou aí. E com relação aos estados, municípios e Distrito Federal, o que se aplica da nova lei? Se aplica apenas e tão somente as normas gerais que constam da Lei 14.133. E daí a necessidade, meus caros, de nós remetermos, todos vocês, ao artigo 22, inciso 27 da Constituição Federal, que outorga uma competência privativa da União para legislar sobre normas gerais de licitação e contratação pública para União, Estados, municípios e Distrito Federal. Ponto. Aos estados, aos municípios e ao Distrito Federal, remanesce, portanto, uma competência residual, uma competência suplementar, no sentido de poder, cada uma destas pessoas políticas, editar leis locais com normas específicas, até mesmo diferentes daquelas que estão lá na Lei 14.133. Então, esta é a minha visão aqui, meu caro Marlos, Guilherme, Natasha e Inayá, a respeito da incidência da nova lei. E, portanto, eu gostaria, neste finalzinho aqui da minha fala, respeitando os 15 minutos que me foram destinados, dizer a vocês o seguinte: é lamentável no Brasil que poucas pessoas políticas tenham se ocupado de legislar localmente sobre licitações e contratações públicas. Eu fiz uma pesquisa recente, só para vocês terem uma ideia, e constatei o seguinte cenário, meus caros amigos. O Brasil é composto por 26 estados federados, mais o Distrito Federal, 5.568 municípios, 5.568 municípios. E vocês sabem quantas destas pessoas políticas legislaram localmente sobre licitação e contratação pública? 6. O Paraná, Bahia, Sergipe, Estado de São Paulo, município de São Paulo e Estado de Goiás. E o resto desse povo faz o que da vida? Aplica integralmente, vem aplicando até hoje, integralmente a Lei 8.666. O que, no meu modo de ver, e aqui eu faço minhas as palavras do querido amigo professor Adilson Abreu Dallari, é um absurdo cogitar de aplicar a Lei 8.666 na íntegra do Iapoque ao Chuí. Por que é um absurdo? Porque nós temos aqui realidades socioeconômicas absolutamente díspares do nosso país. Cito aqui um exemplo do nosso estado aqui, meu caro Marcos. O menor município do nosso estado aqui, sem demérito algum, Jardim Olinda, tem lá 3.000 habitantes. Agora eu fico imaginando um município com este porte aplicar integralmente os 190 e tantos dispositivos da nova Lei 14.133. É algo surreal, inimaginável no meu modo de ver. Mas, meus caros, eu
eu paro por aqui, eu gosto muito dessa matéria e eu me empolgo às vezes, então eu tenho que me controlar aqui para não falar demais, não exceder e, evidentemente, ouvir as lições aqui da Natasha, da Inayá, que também certamente vão ser muito producentes aqui para todos nós. Meu caro amigo Edgar Guimarães, muito obrigado pela tua contribuição inicial aqui ao nosso programa. Para quem está chegando agora, ligando aqui no canal do YouTube, do Escritório Arnes de Oliveira e Andreasa Advogados, estamos na roda de conversa, tratando de reflexões sobre a nova lei de licitações. Acabamos de ouvir o doutor Edgar Guimarães falando sobre os aspectos intertemporais da vigência e também da abrangência nacional da nova lei de licitações, que já entrou em vigor, mas não tem ainda a sua obrigatoriedade de adoção para os próximos 2 anos. Então, é uma discussão interessantíssima ainda para nós. E para dar sequência ao tema, cumprimentando aqui o meu co-anfitrião e amigo de sempre, Marlon Arnes de Oliveira, e também as nossas convidadas, a Natasha Lago e a Inayá Botelho, eu passo a palavra justamente à doutora Inayá, a quem eu tenho a honra de apresentar. A doutora Inayá Botelho, além de uma queridíssima amiga, convidada já de outras edições da Roda de Conversa, em especial falando sobre crimes contra a ordem tributária, ela é advogada, sócia do Escritório Arnes de Oliveira e Andreasa Advogados Associados. Ela tem experiência na área do direito administrativo, do direito tributário, atua em ações civis públicas com maestria, é vice-presidente da Comissão de Sociedades de Advogados da OAB, foi presidente da Câmara de Mediação e Arbitragem, Arbitac, da Associação Comercial do Paraná e vai tratar aqui conosco da nova lei de licitações, também sob a sua perspectiva. Inayá, bem-vinda mais uma vez à Roda de Conversa. A palavra é tua. Obrigada, Guilherme. É sempre um prazer estar aqui, Eu gosto muito desse formato, acho bacana os debates, tudo. Assisto todas quando tem também e aprendo sempre com vocês. Agradeço, doutor Edgar, aí pela explanação inicial. É sempre bom essa questão da aplicação da norma, da vigência, está realmente gerando bastante controvérsias, Mas a minha fala aqui vai ser muito específica para as áreas que a gente atua mais aqui, que eu conheço um pouco mais, que é justamente as interfaces que a lei de licitações vem a ter com a lei anticorrupção e também com a lei de improbidade administrativa. De fato, para nós que advogamos nessa área, o doutor Edgar sabe bem também, já é muito comum nos últimos anos que os agentes públicos venham a ser demandados não só em ações criminais, mas ações de improbidade também com relação às situações geradas do procedimento licitatório. A nova lei de licitações, que já está em vigência, como o doutor Edgar colocou, não tratou de nenhuma questão específica relativa à lei de improbidade administrativa, mas tratou de algumas questões relativas à lei anticorrupção, principalmente com relação à questão processual da aplicação da penalidade administrativa. Porém, o que eu verifiquei é que existem algumas situações da nova lei de licitações que podem, sim, fazer alguma interface com a lei de improbidade. Eu justamente queria tratar desses temas aqui e fazer essa reflexão. A lei de improbidade é uma lei que tem como principal intuito punir o agente público envolvido em corrupção. Basicamente, esse foi o motivo pelo qual a lei foi criada. Obviamente que quando ela foi promulgada, acabaram algumas questões sendo trazidas para dentro da lei de improbidade, envolvendo algumas situações corriqueiras da vida do gestor público, do administrador público, até mesmo possibilitando a penalidade dele de forma culposa, ou seja, a prática de erro e não apenas a forma dolosa inicialmente pensada, que era justamente as hipóteses de corrupção, de enriquecimento ilícito e de causar dano ou erário de forma dolosa. Não obstante, hoje o STJ já estar se posicionando no sentido de afastar a aplicação culposa da lei de improbidade, fato é que existe ainda previsão no artigo 10, isso está hoje sendo objeto de um projeto de lei que está entrante no Senado, muito controvertido, de alteração da lei de improbidade, mas fato é
que hoje, no cenário que nós temos, algumas situações de erros que acontecem dentro, inclusive, do procedimento licitatório, podem vir a ensejar a responsabilidade por improbidade administrativa. Uma das questões que me chamou a atenção na nova norma, que não estava na norma anterior, é a possibilidade, o impedimento, né, de contratação de empresas, de parentes e pessoas ligadas por afinidade ou de cônjuges, no procedimento licitatório, de pessoas que estejam ligadas vamos dizer assim, à contratação pública diretamente. Veja, é até estranho que a lei anterior não tivesse essa previsão, mas fato é que o Tribunal de Contas da União já tinha julgados nesse sentido de que não era possível realmente, expandindo o rol, né, da lei anterior, de que não era possível a contratação de parentes ou de cônjuges, companheiros e etc., de pessoas ligadas ao processo de contratação, dessas pessoas serem contratadas e participarem do processo licitatório. Mas antes não tinha previsão legal expressa, era um entendimento que vinha de que isso fere o princípio da isonomia, da imparcialidade, fere até a moralidade administrativa, e esses contratos acabavam não sendo firmados, ou se sendo firmados, geravam algum tipo de problema depois. Porém, não existia a previsão legal como tem agora na nova lei. E justamente tendo a previsão legal, na minha visão, isso já abre um espaço para que, eventualmente, esse tipo de situação venha a gerar algum tipo de condenação por improbidade administrativa. Obviamente, a gente está falando aí, no cenário nós que advogamos, né, a gente sempre pensa que tem que ser provada a má-fé, mas sabemos que muitas ações são propostas sem que a má-fé esteja devidamente comprovada, assim, o dolo, e a pessoa, o agente, acaba tendo que se defender. Então, agora, os agentes públicos que trabalham diretamente no procedimento licitatório têm que se preocupar com isso, fazer constar no edital essa vedação, inclusive a lei assim determina, e se preocupar também durante a execução do contrato para que situações como essa não venham a acontecer, para que ele não venha a ser responsabilizado aí por improbidade administrativa. Outra questão, e até falando agora, tenho que ler minha colinha aqui, está previsto no artigo 7º e no artigo 14 da nova lei, né? Temos uma outra situação que me chamou bastante atenção aqui, e que isso foi uma novidade, até acho que não sei se o doutor Edgar chegou a pesquisar sobre isso, mas existe um tipo de uma carta conforto agora, né, para o gestor público que atua diretamente na administração pública, na licitação, que está no artigo 10 da nova lei, prevendo a possibilidade que o gestor, né, que siga um parecer jurídico exarado pelo ârbitro jurídico competente da administração pública e que, porventura, futuramente venha a ser processado ou criminalmente ou administrativamente, no âmbito judicial ou administrativo, ele possa ser defendido pelo órgão público da administração da qual ele pertencia antes, né, ou até pela advocacia pública em geral. Então, vamos pensar aí na possibilidade de a Advocacia Geral da União defender, né, um agente público da União que venha a ser processado, né, desde que ele tenha agido nos exatos termos de um parecer jurídico exarado pelo órgão competente. Nestes casos, se não tiver nenhum indício de má-fé e dolo por parte dele, a Advocacia da União poderá defendê-lo. É uma questão um pouco controversa. O projeto de lei de improbidade que está em trâmite no Senado hoje também prevê uma questão parecida, né, dessa possibilidade, quando o agente público vier a ser demandado por improbidade, ele também contar com essa defesa da advocacia pública, mas que, na minha visão, é uma questão um pouco controversa, haja vista que o direito de defesa é um direito inalienável, vamos assim dizer, né, e, de repente, deixar isso a cargo. Até faz sentido que o órgão, né, jurídico que exarou o parecer que baseou a postura do agente público venha defender o seu parecer é muito louvável e faz todo sentido. Mas até que ponto, né, fazer essa defesa seria válido? Óbvio que é importante que o agente que seguiu um parecer seja respaldado por algum tipo de garantia, ou até que venha a ser o seu advogado remunerado, né, pelo órgão do qual ele pertenceu, porém acho complicado que a advocacia pública faça essa defesa. Eu depois queria ouvir a opinião do Edgar sobre isso, que já tem uma super experiência nessa área, porque eu realmente fico um tanto quanto preocupada com essa situação. Bem,
Partindo ainda dessas questões, a gente tem que pensar no âmbito da lei anticorrupção, né, que hoje tem sido uma lei que cada vez mais vem sendo aplicada. Se a lei de improbidade, a gente tem ações aí de 20 anos que ainda não foram julgadas na justiça, a lei anticorrupção, de outro lado, tem vindo aí sendo aplicada pelo Ministério Público, pelas procuradorias do Estado e da União, com uma forma um pouco mais contundente, apesar de ainda ser tudo começado agora, porque a lei é relativamente nova. Mas na lei de licitações nova faz uma expressa referência à lei anticorrupção, né, justamente prevendo as possibilidades de penalização que já estavam previstas na lei, na antiga lei, mas expressamente prevendo que também os atos lesivos praticados para frustrar a licitude do processo licitatório, os previstos no artigo 5º da Lei Anticorrupção, poderão sim dar ensejo à aplicação de penalidades também previstas na Lei de Licitações. Né? A Lei Anticorrupção é uma lei que visa justamente punir pessoas jurídicas, Mário já escreveu bastante sobre isso também, né, da aplicação, da possibilidade de se apenar as pessoas jurídicas, mas fato é que são penalidades para serem aplicadas às pessoas jurídicas que tenham participado ou, de alguma forma, contribuído para a prática de atos lesivos perante a administração pública brasileira e internacional, em alguns casos. Então, as empresas que, porventura, participem ou sejam favorecidas por um procedimento licitatório fraudado ou que tenham participado efetivamente através de seus agentes ou prepostos, podem sim ser responsabilizadas com penalidades que são muito graves. Até na reforma, existe até uma aplicação paralela, às vezes se aplica a lei anticorrupção e a lei de improbidade conjuntamente. Né? Já existe até no projeto de lei da reforma da lei de improbidade uma previsão de que ou aplicar uma ou aplicar outra, não dá para aplicar as duas. Mas fato é que na nova lei de licitações já há previsão, inclusive, de que o processo administrativo de responsabilização para aplicação da lei anticorrupção também faça a aplicação das penalidades previstas na lei de licitações, que são penalidades também, como a declaração de inidoneidade, vão desde uma advertência até a rescisão do contrato, e também a questão da declaração de idoneidade também é uma coisa realmente que causa grande transtorno para as contratadas particulares que contratam com a administração pública, porque ficam incontratáveis. Né? E isso realmente é uma questão muito grave. Essa possibilidade do processo conjunto da aplicação da lei anticorrupção e da lei de licitações, das penalidades previstas, está previsto no artigo 156 da nova lei de licitações, e eu, sinceramente, acho que pode ser uma boa opção, né, para evitar que o administrado ou a pessoa jurídica venha a ser demandado em dois processos administrativos distintos, o que obriga aí a uma série de providências e complica muito a vida aí do contratado da administração pública. Mas, basicamente, seriam essas as minhas ponderações sobre a nova lei de licitações, aí na aplicação nessas interações com a lei de improbidade e com a lei de corrupção. Ainda vamos ver como as coisas vão se sair nos próximos tempos, mas fato é que a lei de licitações também é um conjunto de instrumentos, ela já foi feita também pensando em reduzir ao máximo, né, possibilidade de ocorrência de corrupção dentro do processo de contratação pública. E ela acaba sendo uma redundância aplicar tantas normas para o mesmo fato. A gente hoje percebe que a verdade é que quando você tem algum problema com a administração pública, as possibilidades que você tem de ser demandado, seja através de uma ação criminal, um processo administrativo, a gente tem o processo da lei anticorrupção agora, temos também o TCU, os tribunais de contas, TCU, TCE, dependendo da instância, e isso causa as ações de improbidade também que vem junto, então é uma série de implicações jurídicas decorrentes de procedimentos administrativos corriqueiros e rotineiros, como é a contratação pública. Nós aqui no escritório, né, Marlos, quantas vezes tivemos que ver pessoas que
fizeram um procedimento completamente correto, respeitando um parecer jurídico, dispensando uma licitação, declarando ela inexigível, e tendo que responder por processo criminal e por processos, ações de improbidade, com bens bloqueados, e você até provar que você seguiu um parecer jurídico, você não sendo advogado, seguiu um parecer jurídico e cumpriu o que era determinado, causa um grande transtorno na vida da pessoa, e nós estamos aí tentando pensar em formas de reduzir isso, ou seja, que a pessoa responda uma vez só, no máximo no criminal e em outro meio, e resolva essa situação. Mas fato é que a gente ainda, eu não sei até que ponto a lei de licitações facilitou isso ou causou mais um complicador, mas enfim, é o tempo de vigência da lei que vai nos mostrar como é que as coisas vão ficar. Mas seria isso, queria depois ouvir a opinião dos colegas sobre essas ponderações que eu fiz aqui. Obrigada. E Nayá, muito obrigado pela sua participação, pelas suas reflexões, são valiosas, são importantes. E para quem chegou agora, nós estamos numa roda de conversa em que eu, junto com o meu amigo Guilherme Lucchesi, recebemos Edgar Guimarães e Nayá Botelho e Natasha do Lago para discutir a nova lei de licitações. Agora, nós vamos debater um pouco as questões criminais com a Natasha do Lago, que é sócia do escritório da advocacia Rau e Lago Advogados, que foi fundado em 1987 pelo ex-ministro da Justiça, Márcio Tomás Bastos. A Natasha, que é mestre em Direito pela USP, em São Paulo, e que tem sido uma parceira valiosa na advocacia criminal, uma pessoa com quem eu tenho tido a honra de dividir algumas defesas, com quem eu tenho aprendido muito, e eu gostaria, então, Natasha, de te agradecer e deixar a palavra para você nos apresentar um pouco sobre as tratativas penais da nova lei de licitações. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Marlos. Eu é que agradeço pelo convite e por essa introdução. Fico muito feliz, tem sido realmente muito legal, muito enriquecedor trabalhar com você nesses casos em Curitiba, e eu agradeço muito pelo carinho, por você ter me convidado aqui para essa roda de conversa. Agradeço o Guilherme também, que já estivemos debatendo lei de licitações no aspecto penal em outras oportunidades. E também cumprimento aqui os meus colegas, doutor Edgar Guimarães, doutor Inayá, com considerações muito interessantes sobre a lei de licitações também no aspecto administrativo, né? Eu vou falar um pouco da parte penal, mas é muito importante na nossa área ter sempre esse diálogo com outras áreas do direito. Eu acho, além de ser enriquecedor pessoalmente, é muito importante porque as áreas estão ligadas, né? E o direito penal ele vem justamente para tentar coibir e punir, né? Eu, na verdade, acho que tem uma função mais repressora do que qualquer outra coisa, mas comportamentos que as outras áreas do direito não conseguem suficientemente evitar no nosso ordenamento. Então, tem uma relação fundamental entre as duas áreas. Eu vou falar um pouquinho aqui, só um panorama, para deixar aberto para vocês poderem também fazer perguntas de aspectos que talvez interessem mais, né? Vou destacar aqui alguns aspectos. Mas a lei, essa lei 14.133, ela, na verdade, na parte penal, o que ela trouxe foi um aumento de punição bastante grande. Além dela manter todos os tipos penais que já existiam na lei 8.666, ela ainda trouxe mais um. E desses outros 10 que já existiam na lei 8.666, ela aumentou a pena de 8. E aumentou, assim, substancialmente, porque a maioria, metade, na verdade, né, tem pena de 4 a 8 anos desses crimes que já existiam. E essa pena de 4 a 8 anos é uma pena muito elevada no direito penal. Eu sei que existe uma tendência de se achar que você, aumentando a quantidade de crimes, aumentando a pena, você vai reduzir a criminalidade. E essa tendência está muito explícita na Lei 14.133. Eu não concordo com ela, né, absolutamente. Acho que nós temos bastante estatística aí para mostrar que não funciona você punir absurdamente uma conduta, não é isso que vai evitar que ela aconteça, mas a lei ela fez exatamente isso ao criar penas muito grandes. E eu falo que 4 a 8 anos é muita coisa porque ela evita que sejam celebrados acordos que tentam reduzir, que é o que se tem feito muito hoje no Brasil, é você tentar trazer alguns institutos para reduzir essa necessidade
do direito penal passar por todo um processo, os nossos cortes já estão bastante sobrecarregadas, às vezes tem mecanismos que são consensuais de resolução, e a lei ela vai completamente na contramão disso, porque com 4 a 8 anos eu não consigo fazer uma transação penal, eu não consigo fazer uma suspensão penal, que são acordos para leis para crimes de menor potencial ofensivo, ou com penas mínimas de até 1 ano, e eu não consigo fazer nenhum acordo de não persecução penal, que é um instituto que chegou agora no fim de 2019, que é bastante interessante também, né, para crimes que têm uma pena mínima inferior a 4 anos, já não resolve, né, porque a gente tem uma pena maior aqui, e ele tenta justamente desafogar as nossas cortes e resolver dar uma resposta para situações que acontecem que são consideradas crime, e a lei ela não permite isso. Então, ela trouxe bastante aumento de pena, ela manteve crimes que, na minha opinião, deveriam sair do Código Penal, né, não deveriam estar lá na lei de licitações também. Por exemplo, assim, para vocês terem uma ideia, é um crime bastante grave, punido com uma pena de 4 a 8 anos, pagar a fatura fora de ordem. Pagar a fatura fora de ordem, é isso. Se a administração pública passar alguém na frente, já vai ser um crime, é um crime gravíssimo. E isso foi mantido na lei, né? Já existia, mas ela manteve. Então, eu considero que teve uma grande perda de oportunidade de resolver situações em que o direito penal não deveria estar, para a gente tentar focar naquilo que realmente importa, né? Ter uma aplicação mais efetiva da lei. E eu acho que a lei, ela, de fato, não faz isso, né? Então, assim, de maneira geral, o que ela fez, na minha opinião, para o direito penal não foi bom, né? Eu acho que só aumentou realmente essa resposta punitiva de uma maneira que eu não acho que resolve. E a única coisa que eu vejo na parte penal positiva, assim, de maneira geral, é que ela jogou no Código Penal agora os crimes que antes estavam numa lei esparsa, que era a Lei 8666, e aí ela coloca no Código Penal, dá uma sistematizada, facilita para a gente para poder achar todos os crimes, enfim, é uma coisa mais burocrática do que material. De qualquer forma, eu acho que tem três infrações aqui que eu considero mais importantes, pensando na prática, que acabam aparecendo mais na nossa advocacia criminal, que é o que eu gostaria de trazer um pouquinho aqui para vocês. A primeira delas é a contratação direta e legal, que está no artigo 337-E do Código Penal agora. Antes ela já existia, acho que era uma das mais aplicadas na Lei 8666, ela tinha uma redação um pouquinho diferente, falava direto de dispensa ou inexigibilidade de licitação, fora das regras que deveriam ser observadas, ou sem respeitar as formalidades legais. Caiu essa parte das formalidades para dispensa e inexigibilidade, o que é positivo, né? Temos esse pequeno aspecto, mas ela manteve essa redação direta. Fazer uma contratação direta sem estar nas hipóteses que estão previstas na própria lei é um crime também aqui com uma pena de 4 a 8 anos, isso foi mantido. Agora, o que essa lei fez, que é interessante de trazer, é assim, antes a gente tinha um parágrafo único prevendo expressamente a punição do particular. Quem dispensa ou deixa de exigir a licitação é um agente público, né? Não é naturalmente o particular que pratica essa conduta. Então, a lei ela tinha um caput que falava que se aplicava, né, para o funcionário público, e tinha um parágrafo único que você aplicava para o particular que eventualmente concorresse para essa dispensa, para essa inexigibilidade ilegal. E aí caiu esse parágrafo único. Caiu, mas ao mesmo tempo não quer dizer que a gente tenha descriminalizado a conduta do particular que concorra para essa dispensa, para essa inexigibilidade ilegal. Por quê? Porque existe uma regra geral já no nosso ordenamento, no Código Penal, no artigo 29, que prevê que qualquer um que concorre para a prática do crime responde na medida da sua culpabilidade. Então, por mais que seja o agente público, a pessoa principal que vai praticar uma conduta que é considerada crime, o particular ele pode ajudar. E se ele concorrer para aquela conduta, ele também vai responder por esse crime, né? E eu até acho que, nesse sentido, a lei ampliou a possibilidade de punir o particular, porque antes se exigia que ele se beneficiasse, né? Naturalmente, a maioria das hipóteses, ele vai ter que se beneficiar, mas antes eu tinha o particular que concorre e se beneficia da dispensa ilegal, ele também responde. Agora não, basta ele concorrer, porque eu voltei para a regra geral do Código Penal. Então, essa conduta, ela também está simplificada, teve essa parte realmente de tirar a mera inobservância de formalidades, né? Isso é positivo nesse aspecto. Tem também uma outra questão positiva desse crime específico,
que é a referência aos valores que poderiam ser utilizados para dispensa, né, para contratação direta. Antes os valores eram menores, mas esse crime ele faz referência ao direito administrativo, que é o que a gente estava falando aqui no início. Então, como na parte administrativa os limites foram aumentados, então o crime também ele só vai se aplicar para o que eu passar desse limite. Então, alguns aqui são 100 mil, enfim, antes acho que era 33, tem que olhar direitinho aí qual que é cada hipótese, porque cada hipótese é diferente. Então, teve essa referência, né, aqui que a gente chama de norma penal em branco, que é quando eu preciso recorrer a outras regras para poder completar o sentido do tipo penal e achar a conduta incriminada. Então, tem essa vantagem aqui, e isso beneficia as pessoas que estão sendo processadas ou já foram condenadas por uma dispensa com que era um valor menor. Então, como agora eu aumentei o valor, as pessoas que estão naquele intervalo, elas poderão se utilizar da nova lei, isso é benéfico para ela, é uma regra que já está valendo, né, porque a regra penal já está valendo, diferente das outras, da parte administrativa, que tem toda essa discussão sobre vigência, a penal já está valendo, já está revogado, que valia no 8666, a gente já tem a nova lei plenamente sendo aplicada. Uma outra coisa interessante nesse tipo penal específico é que, assim, como ele sempre foi uma conduta duvidosa em termos de abrangência de direito penal, né? Por que eu tenho um crime para dispensa, para inexigibilidade legal? A jurisprudência ela acabou agregando outros requisitos que não estavam previstos expressamente no tipo penal, que são o quê? O dolo específico de causar prejuízo para a administração pública e o prejuízo de fato. Nenhum dos dois está explícito na regra, mas isso já foi objeto de muita discussão nos tribunais. O Superior Tribunal de Justiça tem uma parte no site dele chamada Jurisprudência em Teses, que é uma coisa que ele já traz entendimentos consolidados para evitar divergências em cortes de segundo grau, né, em primeiro grau também. Então, lá ele já coloca, olha, precisa ter dolo de causar prejuízo para a administração pública e precisa ter o prejuízo efetivo. E isso foi muito usado em casos de fracionamento, para você não atingir o valor limite. Às vezes, um prefeito contratava um show e você fazia diversas faturas diferentes, enfim, dava uma fatiada na contratação para poder escapar do limite legal, e era denunciado, naturalmente, pelo Ministério Público. Isso virava um processo e o STJ acabava afastando. Teve muitas situações assim, porque ele entendia que não estava demonstrado o prejuízo para a administração pública, nem o dolo específico. Embora seja uma situação interessante, porque uma pessoa que fraciona já a contratação, talvez já esteja com um dolo um pouquinho diferente mesmo, né? Não é uma coisa tão fora, desculpável como se imaginaria em outras situações. Mas esses casos, eles geraram essa jurisprudência, hoje completamente consolidado no STJ, que precisa dos dois elementos, e acho que a tendência é manter agora com essa alteração da lei, mesmo com, enfim, né, com não estando explícito no tipo penal, mas precisaremos ver, né, ainda tem muita coisa para ser testada aí pelos tribunais. Esse acho que é um dos tipos que mais vai ter discussão, acho que a gente vai saber logo como é que os tribunais vão interpretar essa regra. Um outro tipo que é interessante de trazer aqui, que é esse que eu considero de inadimplemento contratual, é o crime de inadimplemento contratual. Se você entregar para a administração pública um produto diferente, em quantidade diferente, prestar o serviço uma qualidade inferior, isso é crime também, e é crime com uma pena de 4 a 8 anos. Isso está no artigo 337-L, que já existia também, né? A pena era menor, mas agora é 4 a 8 anos, então crime super grave. A única coisa que ele fez foi tirar um primeiro inciso que falava da elevação arbitrária de preços. Então, tinha crime de você fraudar a administração pública, fraudar em prejuízo da administração pública, e aí ele diz, mediante determinadas condutas, a primeira delas era essa elevação arbitrária de preços, saiu, mas existe nesse artigo uma regra geral, que é o último inciso dele, que fala qualquer meio fraudulento que torne a proposta mais onerosa para a administração pública. Então, é um tipo bastante amplo, ele exemplifica nos incisos esses casos de inadimplemento, e isso está agora para ser aplicado. Não era um tipo especialmente aplicado pela jurisprudência, mas é bem duvidosa a manutenção dele e o agravamento da pena, né? Até em outras oportunidades que a gente discutiu,
eu cheguei a levantar aqui, que eu acho que é um caso para se discutir a constitucionalidade dessa pena, que é uma discussão que o Supremo fez recentemente num outro crime, que era um grande absurdo no nosso ordenamento, que era o de você trazer o medicamento sem registro. Era um crime com uma pena de 10 a 15 anos, e o Supremo teve uma discussão bastante intensa e acabou julgando inconstitucional uma pena dessas, não era proporcional à conduta, e voltou para uma pena que era prevista antes. Eu acho que aqui nós temos um bom exemplo para julgar se não inconstitucional o próprio crime de inadimplemento, que para mim não tem uma ofensa, é um bem jurídico que precisa ser tutelado no direito penal. No mínimo, a gente tem uma pena que é completamente desproporcional. Então, acho que é um tipo aí para ser bastante estudado, acho que a gente precisa, né, defender bastante essas questões para evitar esse crescimento exagerado do direito penal para situações em que a gente não precisa do direito penal. O direito penal é última ratio, né? Ele é o último recurso, é a última coisa a qual você recorre, ele tem que ser para as condutas mais graves, senão a gente banaliza também essa persecução. Eu acho isso temerário para o nosso sistema como um todo, para a sociedade achar que a solução é o direito penal, a solução é prender pessoas, né? Acho isso um sintoma muito grave do estágio que a gente está aqui na nossa sociedade. Mas, enfim, esse era o segundo tipo que eu queria trazer. Acho que ainda tem uns 2 minutinhos. Eu vou falar muito rapidamente do último que eu destaquei aqui, que é o cartel licitatório, que está no artigo 337-F, mais um, com essa pena de 4 a 8 anos, também teve um aumento. E ele é um crime que fala de você frustrar o caráter competitivo de uma licitação para obter o objeto que está sendo adjudicado lá. Esse crime, o que é interessante é que ele sempre teve um certo conflito com um outro, que é o de cartel, que está previsto na Lei 8137. Então, o que o Ministério Público geralmente faz é denunciar pelos 2 crimes. O cartel licitatório, se eu tenho uma conduta anticompetitiva numa licitação, eu denuncio pelo cartel licitatório, que é esse crime, que é a frustração do caráter competitivo, e pelo cartel. E aí tem muita gente que defende que tem que ser um ou outro, porque é especial. Se eu estou falando de um cartel na licitação, é um cartel específico, não é um cartel geral, então vamos escolher a norma especial, que fazia algum sentido, que a pena era um pouquinho menor antes, né? Era 2 a 4 anos, o cartel é 2 a 5 anos. Agora, né, não é que teve uma grande mudança na redação, mas passou a fazer menos sentido essa história, porque o crime ele é muito específico para você frustrar o caráter competitivo de uma determinada licitação. Ele fala do processo licitatório para obter o objeto daquela licitação. Então, eu estou falando de uma conduta pontual. O cartel da 8137, ele tem um espectro mais amplo, porque tem que ser algum ajuste entre competidores visando dominar o mercado, né? Tem alguns incisos ali, mas, em geral, o que ele traz é isso, né? Ele está buscando uma ofensa mais ampla à concorrência. Então, ele tem que buscar realmente um domínio, tem que buscar controlar a cadeia de fornecedores, enfim, tem diversas hipóteses, mas ele não é específico para um processo licitatório. O que torna bastante interessante agora as teses para as defesas, porque essa pena de cartel, desse cartel super amplo, que é mais grave, é 2 a 5 anos. O cartel específico para o processo licitatório é 4 a 8 anos. Então, numa situação em que alguém se veja processado por uma frustração de caráter competitivo em uma licitação, é mais vantajoso a pessoa falar que, na verdade, ela buscava dominar o mercado inteiro. Ela não estava interessada em frustrar o caráter competitivo daquele processo licitatório. Estava interessada o meu objetivo era muito maior do que esse, porque a pena é menor. Então, ele fica absorvido por esse cartel mais amplo. É um contrassenso. Acho que faltou realmente uma certa lógica aqui nessa análise de pena. Não sei como foram os debates, né? Foram muitos anos de debates no Senado, teve depois na Câmara, mas, enfim, eu acho que a gente acabou gerando situações que não fazem sentido. Não fazem sentido e talvez faltou pensar um pouquinho mais em quais seriam os impactos dessa lei. Mas, basicamente, era isso que eu queria trazer aqui inicialmente. Vocês, por favor, fiquem à vontade se tiver qualquer outra questão, algum ponto a mais. Agradeço novamente para todos aqui. Nós que agradecemos, Natasha. Muito obrigado pela contribuição. Não é a primeira vez que a gente tem a oportunidade de debater esse tema, como você mesma lembrou. A Natasha tem, junto com seus colegas de escritório, um texto belíssimo analisando a nova lei de licitações publicada no portal Conjur, que eu recomendo muito a leitura a vocês. E a fala dela deixa uma série de coisas muito claras, né?
Primeiro, que é uma coisa que me enlouquece, não só no ramo da advocacia, porque a responsabilidade penal agora dos nossos clientes, ela fica completamente exacerbada, mas eu, como professor, tenho dificuldade de explicar algumas coisas para meus alunos, né? Essa completa assistematicidade do legislador que legisla por ocasião e praticamente de inopino, criando crimes com penas rigorosíssimas. Quer dizer, 4 a 8 anos por um inadimplemento substancial é melhor para o sujeito, né? Em vez de ele simplesmente deixar de cumprir alguma cláusula do contrato administrativo, ele entrar com um facão na sede do poder e decepar um braço do gestor público, que a pena da lesão corporal gravíssima é de 2 a 8, né? E essa pena aqui é de 4 a 8, é um crime mais grave do que a lesão corporal gravíssima. Quer dizer, é um contrassenso absoluto, né? Sem contar o problema do dano, que é um tema no qual eu quero voltar depois. Muitas vezes o dano é considerado o valor total da licitação, quer dizer, se eu deixo de licitar um determinado... né, se eu faço um fracionamento e deixo de licitar, praticando aqui uma série de dispensas, eles consideram o valor de todas as dispensas e não eventualmente o ágio que houve na cobrança como preço. Isso tudo é chutado e tem um impacto brutal depois, na hora do processo, não só na ação civil pública, Edgar e Nayá, mas também na ação criminal, com sequestro, arresto de bens, que é uma preocupação que nós temos tido muito ultimamente. Mas, para dar seguimento aqui ao nosso debate, a fala da Natasha deixa muito claro para todas e todos nós que a importância que né, no âmbito do direito penal, a gente dialogar com as outras áreas em razão, né, justamente a gente ter uma norma penal em branco que precisa de um complemento, não só do que a gente encontra na lei, e o nosso sistema hoje, ele é um sistema esquisito, porque a gente não sabe onde exatamente buscar o complemento, porque a gente vive uma dualidade, né? Ainda continua em outra atividade, a 8666 para algumas licitações, a nova lei ela já se encontra em vigência, mas há uma dificuldade grande para todos nós, né? Sabermos exatamente o que fazer, mas em especial para o gestor público, e dentro disso, diria até em especial para o advogado público, que vai dar os pareceres e dar todo o devido encaminhamento. Isso é algo bastante preocupante. Então, eu perguntaria para o doutor Edgar, que tem ampla experiência já nessa questão, não só por sua advocacia hoje no âmbito administrativo, mas principalmente por ter sido consultor jurídico do Tribunal de Contas do Estado do Paraná e conhecer de dentro a fiscalização das licitações públicas. Como que ele vê o papel do advogado público e quais são os riscos, as responsabilidades aos quais ele se encontra sujeito, Edgar? Obrigado, meu caro Guilherme. Antes de enfrentar essa sua provocação, eu gostaria apenas de me dirigir aqui a Inayá, no sentido de concordar integralmente com a fala dela, assim como também com a fala da Natasha, mas a Nayá me fez até uma certa provocação que tem muito a ver com o que você acabou de também mencionar aí, meu caro Guilherme, que é o papel do advogado público. Mas antes de enfrentar, portanto, essa provocação aqui sua, Guilherme, eu queria apenas, a título de uma complementação aí, minha cara Inayá, dizer para todos vocês a respeito das infrações, das sanções em matéria de licitação e contratação pública, das sanções, evidentemente, administrativas, não é? Eu queria ressaltar aqui o meu pensamento no sentido de que a Lei 14.133, ela inovou para melhor em relação à Lei 8.666 em matéria de sanções administrativas. E por que eu digo isso? Se nós fizermos uma rápida passada de olhos lá nos artigos 78 e seguintes da 8666, nós vamos perceber que lá na Lei 8.666, o legislador ele se limitou a estabelecer as sanções administrativas que podem ser aplicadas aos particulares. Ponto. Parou aí, meus caros amigos, parou aí. Ou seja, à luz do regime da 8666,
o legislador, ao fixar tão somente as sanções que podem ser aplicadas aos particulares, ele acabou outorgando um poder tipificante ao gestor público imenso, enorme. O que eu quero dizer com isto? Pelo regime das sanções da 8666, havendo um inadimplemento contratual, que foi até objeto da fala da Natasha, pelo regime da 8666, o gestor público ele fica, de certa forma, livre para ele, ao seu bel prazer, escolher a sanção cabível em face daquele inadimplemento contratual. E o que nós temos percebido no exercício da nossa advocacia aqui, meu caro Guilherme? Verdadeiros abusos. Abusos nos dois sentidos. Abusos quando o gestor público opta por uma sanção extremamente gravosa em razão de um inadimplemento, de uma falta contratual de baixa potencialidade, ou ainda, ao contrário, o gestor público, em razão de uma falta contratual de altíssima potencialidade, ele, para proteger, por motivos muitas vezes não republicanos, opta por uma sanção muito mais branda do que a deveria efetivamente ser aplicada. Este é o cenário da 8666. Por que a Lei 14.133 andou bem nesse aspecto? Porque, se passarmos os olhos nas disposições lá do artigo 156, nós vamos perceber o quê? Que, além da fixação das sanções administrativas que podem ser aplicadas, que estão no 155, no 156, o legislador ele estabeleceu a dose para cada uma das sanções. Ou seja, retira em larga medida aquele poder tipificante que a 8666 outorgou ao gestor público, de escolher a sanção ao seu bel prazer. Muito bem, então esse era apenas um complementozinho aí que eu gostaria de fazer aí à fala da nossa querida amiga Inayá. E agora, especificamente, aí, meu caro, com relação à sua provocação, Guilherme, eu diria a você, e até seguindo até a própria fala da Inayá com relação ao artigo 10 da Lei 14.133, o advogado público, na nova lei, ele ganhou um papel de alta relevância. Ele ganhou atribuições, até, melhor dizendo, de extrema responsabilidade e relevância. Em que medida? Em primeiro lugar, hoje, pela Lei 14.133, o advogado público ele é obrigado, nos exatos termos, na exata dicção da lei, o advogado público é obrigado a realizar um controle de legalidade do processo de contratação. Do processo de contratação. Vejam, se nós olharmos lá para 8.666, o advogado público, pela disposição lá do parágrafo único do 38, ele tinha por obrigação, à luz da 8666, tão somente analisar e aprovar a minuta do edital da licitação. Minuta de edital, minuta de contrato, minuta de convênio, de acordo, ou outros instrumentos da administração pública. Apenas as minutas desses instrumentos. Pela disposição da nova lei, o advogado público tem que analisar o processo de contratação, ou seja, de cabo a rabo, desde o seu nascedouro até aquele momento em que o processo chega às suas mãos, ele tem que analisar todos os aspectos legais. E não só isso, meus amigos. A nova lei, quando trata da manifestação do advogado público na análise, no exercício desse controle de legalidade, a nova lei acabou com aqueles pareceres, extratos, até eu diria, extratos de pareceres jurídicos. Pareceres jurídicos que são muitas vezes inconclusivos, que não enfrentam as questões postas a exame. Pelas disposições da nova lei, o advogado público tem que analisar e, sobretudo, fazer consignar no seu parecer os aspectos de fato e de direito que estão levando à conclusão
dele, advogado público. Então, ganhou um papel de extrema importância, de extrema relevância, o advogado público aqui na nova Lei 14.133. E não só isso, não só isso. Na fala da Inayá, ela citou aqui o artigo 10 da Lei 14.133, que dispõe da possibilidade de qualquer agente público ser defendido por um advogado público, por algum membro da advocacia pública, em face de questionamentos, sejam eles em sede judicial ou sejam eles em sede de ações de controle, como, por exemplo, perante os tribunais de contas. Minha cara Inayá, eu reputo esse artigo aqui como aquele artigo que protege o bom administrador público. A disposição desse artigo 10, ele traz um conforto, uma segurança para o bom administrador público, para o administrador público honesto, aquele que efetivamente se preocupa com o erário, com o atingimento do interesse público. Evidentemente, e é a disposição da própria lei, lá do seu artigo 10, não será possível a defesa da advocacia pública se ficar comprovado que aquele gestor público praticou uma fraude ou agiu dolosamente, aí ele não teria o resguardo da advocacia pública. Mas, caso contrário, em não sendo comprovado dolo ou fraude por parte do gestor público, ele certamente vai usar a advocacia pública para fazer a sua defesa. Coisa que não ocorre hoje, não é, meus amigos? Nós vemos aí no dia a dia, e até eu lembro, há uns 3 anos, mais ou menos, o Instituto Paranaense de Direito Administrativo realizou um congresso aqui no Paraná, e o subtítulo do nosso congresso foi O Direito Administrativo do Medo. E foi isso que nós identificamos à época, e ainda é um cenário que temos até hoje. O bom administrador público, ele está acuado, ele está extremamente temeroso de assinar qualquer coisa, de praticar qualquer ato. Por quê? Porque ele tem o controle do Tribunal de Contas, tem o controle do Ministério Público, ele tem o controle dos observatórios sociais, ele tem o controle da imprensa, ele tem o controle do cidadão, ele tem o controle do licitante. O bom administrador público, ele está acuado, ele tem medo de praticar qualquer ato, porque ele sabe que, se for questionado em qualquer ação judicial ou controladora, ele terá, pelas disposições da 8666, ele terá que contratar um advogado pagando do seu bolso, as suas expensas, os honorários desse profissional para a promoção da sua defesa. Então, percebam, a nova lei, no meu modo de ver, o artigo 10, protegeu e vai proteger efetivamente o administrador público honesto, aquele que tem efetivamente boas intenções. E ainda, só para finalizar esta minha intervenção, eu queria dizer a todos vocês o seguinte: as disposições desse artigo 10, que possibilitam que o gestor público seja defendido por um advogado público, eu não tenho dúvida alguma em afirmar a todos vocês, as disposições do artigo 10 se referem a normas específicas, ou seja, a disposição do artigo 10, ela tem aplicabilidade apenas no âmbito da União. E por que eu digo isso? Por uma razão muito simples, meus caros. Nós todos sabemos que o Brasil é uma república federativa, que a Constituição cria níveis de poderes políticos, União, Estados, municípios e Distrito Federal, que a Constituição outorga poderes a estas pessoas políticas para que elas se auto-organizem administrativa, financeira e orçamentariamente. E nós todos sabemos também que a matéria relacionada à advocacia pública,
ela é de competência de cada uma destas pessoas políticas que integram a federação. E, por conta disso, eu afirmo, a União jamais poderia determinar que um advogado público pertencente a um Estado que ele promova a defesa de um gestor público. Isso quem vai efetivamente determinar isso é a organização administrativa de cada Estado, de cada pessoa política. E, portanto, penso eu que a disposição do artigo 10 ela tem aplicabilidade apenas no âmbito federal. Pode ser que algum Estado, que algum município opte por legislar localmente e estabeleça a mesma regra, não há problema algum. Aí sim, aí nós teríamos o exercício efetivo de uma competência local otorgada pela Constituição. Edgar, é importante lembrar que o doutor Edgar é o atual presidente do Instituto Paranaense de Direito Administrativo, que, sem dúvida nenhuma, realiza os melhores e mais produtivos eventos de direito administrativo no Paraná e em todo o Brasil. Então, fica aí uma dica para que vocês acompanhem os eventos que são coordenados pelo doutor Edgar lá no Instituto Paranaense de Direito Administrativo. A doutora Inayá tem um voo em poucos minutos e ela vai dar o seu alô final e, em seguida, nós passaremos para a Natasha do Lago e tem mais ainda algumas perguntas para a gente debater nesse final do nosso programa. Vai lá, Inayá. Obrigada, Marlos. Realmente eu tenho que sair, o debate está super bom, adorei as colocações do doutor Edgar, como sempre, trazendo aí essa realidade, né, que nós estamos vivendo hoje. Realmente é o direito administrativo do medo mesmo, né? E eu vejo que isso está amarrando a administração pública brasileira, porque cada vez mais o gestor pensa, para que inovar? Para que fazer algo novo? Para que me expor a um risco se depois eu vou ser processado, vou ser perseguido, vou ter que me defender, como eu falei, de questões como a gente já viu acontecer, um prefeito que decide de acordo com um parecer jurídico, dispensa uma licitação e depois tem que sofrer um processo criminal, um processo administrativo e ainda por cima ter que seus bens bloqueados numa ação de improbidade. Ou seja, são questões que a gente está vivendo e que estão amarrando o gestor público e isso é prejudicial para toda a sociedade. A corrupção tem que ser perseguida, nós temos que punir as pessoas que agem de acordo com a lei, claro que temos, mas isso tem que ser feito dentro de um regime de razoabilidade, de proporcionalidade, como bem falou a Natasha. Então, penso eu, e eu acho que todos aqui estamos de acordo, que nós não podemos transformar a gestão pública num ambiente de insegurança tamanha que ela seja ineficaz, que ela não funcione mais para o que ela serve. Enfim, essa seria a minha colocação final, realmente tenho que ir para pegar meu voo. Agradeço muito vocês aí pelo debate e espero que continue aí nesse excelente debate. Gostei muito da fala da Natasha também, viu, Natasha? Excelente. Obrigada. Tchau, tchau. Obrigada. Nós que agradecemos muito a tua participação conosco, ainda mais com a restrição do horário. Muito obrigado. Fique tranquila que a gente conduz a partir daqui. Um grande abraço. Abraço. Tchau, tchau, gente. Valeu. Natasha, se você puder dar sequência aqui para o debate, teve um ponto muito interessante na tua fala sobre a justiça penal negociar o cabimento do ANPP e essas restrições todas, né, de estimativa alta do dano. A gente recebeu até um comentário aqui do Dr. Ivan Zon, está comentando, né, que esse eventual prestação de serviço é completamente desconsiderada e como fica na hora de reparar e aderir a um acordo, parece que tudo é feito para esmagar o licitante. Não, é verdade. A questão do dano, aliás, acho que é um problema que a gente tem não só nos crimes licitatórios, mas há pouco tempo, na verdade agora já faz um certo tempo, porque foi 2008, né, a alteração no CPP que autorizou o juiz penal a fixar na sentença condenatória um valor mínimo para reparação de danos. E aí eles fixam mesmo, mas assim, é interessante porque não tem critério nenhum em geral. Até hoje eu ainda não vi uma sentença que fez realmente um arbitramento de dano, fez uma perícia para ver o que foi prestado de serviço, o que não foi, que calculou realmente o que é dano, né? Porque dano é concreto, não é uma coisa que eu imagino e resolvo, por exemplo, que é o dobro do valor do contrato. Não é assim que deveria ser calculado e a gente tem um problema muito grande no direito penal
em trazer essa matéria que não é uma matéria eminentemente penal, ela é cível e não é feita na nossa área. Eu acho que isso também ganha uma importância aqui no crime licitatório, tanto para comprovar dano nos crimes que exigem o dano, né? Esse, por exemplo, da dispensa da licitação, da contratação direta e legal, que eu imagino que vai manter. A fraude também, aqueles do inadimplemento, ele também fala em prejuízo da administração pública, então são casos em que o dano precisaria ser provado e corretamente arbitrado, né? Eu acho que isso tudo precisaria ter uma nomeação de perícia. Sinceramente, acho que é esse o caminho que deveria ser seguido. Para a parte de justiça negocial, cabe pouquíssimos casos aqui na lei, né, nessa mudança para o Código Penal dos crimes licitatórios. Então, os principais crimes, esses com pena de 4 a 8 anos, não cabe, né? Não vai caber a NPP. A NPP é esse acordo de não persecução penal, né, que é um caso, o Ministério Público não acha que é caso de arquivar, porque ele deveria arquivar se não tivesse crime, né? Comprovou que não tem crime, fez a investigação, você arquiva. Ele acha que não é caso de arquivar, mas ele também não, né, ele pode fazer um acordo com o acusado e evitar que a gente tenha um processo penal. Você já aplica algumas condições, uma delas é a reparação de dano, mas um requisito para esse acordo valer é justamente a pena mínima inferior a 4 anos. Então, pena mínima de 4 anos não entra, né, no ANPP. E aí a gente afasta as principais condutas aqui. Algumas ainda cabem, né? Algumas cabem até o acordo, a suspensão, que eu acho mais benéfico, né? Você não tem, enfim, você não precisa confessar, porque o ANPP precisa ter uma confissão do acusado. E esses acordos da Lei 9.099, suspensão, a transação, acho que agora só tem um que dá para fazer transação, porque a transação precisa ser pena até 2 anos. Precisaria checar aqui, mas, se eu não me engano, só tem um. E a suspensão condicional do processo é com a pena mínima de 1 ano, né? E aí, até 1 ano. Então, aí você consegue fazer esse outro acordo. Nenhum deles exige confissão. O ANPP exige confissão. Né? A pessoa precisa realmente dizer que ela praticou aquela conduta. Mas, pelo menos, não passa pelo processo. Acho que é um instituto bem interessante para você abreviar as fases. Eu acho super importante na nossa dinâmica. É novo, né? Tem muito pouca coisa ainda para a gente discutir sobre isso. Tem muita crítica, porque é uma coisa que veio dos sistemas anglo-saxões, não é uma coisa necessariamente do nosso ordenamento. Tem uma tendência hoje até de trazer o plea bargain, que é um pouquinho diferente, que, enfim, não é como funciona o nosso processo também, mas o acordo de não persecução eu acho um instrumento muito positivo para situações em que você está ali, tem uma situação, tem prova de crime, tem prova de autoria, e você não precisa passar anos e anos com aquele processo pendente, você já resolve a situação. Acho que é uma maneira muito boa de passar pelo processo penal para quem de fato tem essa situação ruim. Agora, nessa lei aqui para crime licitatório, assim, vai ser raro, né? Porque não pode, a pena proíbe. Natasha, muito obrigado pela tua participação, pelos teus esclarecimentos. Essas ponderações são sempre importantes para a nossa reflexão. A Natasha, como o Guilherme bem lembrou, tem um artigo escrito sobre o tema, está publicado no Conjur. Estou com ele aberto aqui, Natasha, Mudanças Penais na Nova Lei de Licitações, vale conferir, é bem bacana. E eu gostaria, Edgar, de te ouvir no seguinte: o Enoque Santos, ele pergunta para você se é possível os pequenos municípios aplicarem o princípio da reserva do possível, tendo em vista a dificuldade em muitas situações de aplicação da norma geral da 1433. Obrigado, meu caro Enoque, pela pergunta. Mas antes de enfrentar a sua pergunta, Enoque, eu gostaria apenas, me permitam, fazer um brevíssimo complemento à minha fala quando me referi ao advogado público e o papel dele no controle da legalidade do processo de contratação pública. Apenas ressaltar que este controle de legalidade deve ser realizado por um advogado público ocupante de cargo ou emprego público, em que pese a lei não afirmar, não ter uma disposição expressa nesse sentido, mas a conclusão que eu chego é exatamente nesse sentido. Inclusive, recentemente, o Tribunal de Contas aqui do Estado do Paraná
numa decisão de um caso que foi submetido a julgamento, entendeu também neste exato sentido, de que o advogado público que quiser aparecer em processo licitatório deve ser um ocupante de cargo ou emprego público e não pode ser aquele advogado ocupante tão somente de um cargo de livre nomeação e livre exoneração. E me parece que nós temos todas as razões do mundo, mas a principal delas seria no sentido de que aquele advogado que ocupa tão somente um cargo de livre nomeação e de livre exoneração, é evidente que ele está muito mais sujeito, muito mais suscetível às pressões políticas, sobretudo às pressões políticas, não é? No examinar um processo qualquer de contratação pública. E, por essa razão, essa seria, me parece, a justificativa maior para entender que o advogado que deve exercer esse controle de legalidade deve ser um ocupante de cargo ou emprego público. E esse advogado, evidentemente, ocupante de cargo ou emprego público, ele deve exercer esta sua atividade com absoluta autonomia e independência. Ele deve olhar o caso concreto, o processo de contratação pública e, sobretudo, interpretar o direito aos seus olhos, de acordo com os seus olhos, e expressar a sua manifestação jurídica, evidentemente, fundamentando toda a sua manifestação. Muito bem. Agora sim, meu caro Enoque, veja só, invocar a teoria da reserva do possível para não aplicação das normas gerais de licitação e contratação pública. Eu vejo como absoluta impossibilidade esta questão que você levantou. Em primeiro lugar, é preciso nós aqui termos uma rápida compreensão do que significa esta reserva do possível. Na verdade, esta teoria da reserva do possível, ela foi trazida pelo direito como uma forma de limitar a atuação do Estado, na implementação, na concretização de direitos sociais ou de direitos fundamentais previstos na Constituição Federal, e tendo como fundamento esta limitação o quê? O interesse público, o interesse da sociedade, o interesse da coletividade. Então, meu caro Enoque, eu não vejo efetivamente nenhuma possibilidade de se invocar a teoria da reserva do possível para deixarmos de aplicar normas gerais em pequenos municípios, independentemente do seu tamanho. É preciso que todas as pessoas políticas que integram a federação passem a observem na integralidade as normas gerais de licitação e contratação pública que são fixadas privativamente pela União. Eu reconheço aqui, meu caro Enoque e demais ouvintes, que nós podemos ter uma certa dificuldade em verificar, em identificar, melhor dizendo, na Lei 14.133, aquilo que é uma norma geral e aquilo que é uma norma específica. E essa dificuldade, meus caros amigos e amigas, ela nasce substancialmente na dificuldade que nós temos, até nós, administrativistas, de estabelecer um conceito único, preciso e universal para a norma geral e para a norma específica. Se vocês tiverem a curiosidade de pesquisar na doutrina, cada autor tem lá a sua opinião, e mesmo são opiniões até, muitas vezes, díspares, diferentes. Eu, no que toca às normas gerais, eu tenho uma visão muito similar, até simpatizo muito com uma lição da professora Alice Gonzalez Borges, saudosa professora, já nos deixou, infelizmente, quando ela dizia que norma geral é aquela norma que dá materialidade e concretude aos princípios jurídicos da administração pública que estão na cabeça do artigo 37,
que norma geral é aquela norma que convém ao interesse público seja aplicada de maneira uniforme para todas as pessoas políticas da federação. E nesta atuada, nesse cenário, eu também destacaria as lições do saudoso, não, do querido professor Adilson Dall'Ara, e graças a Deus ele está aqui entre nós ainda. E quando ele trata dessa questão na sua obra Aspectos Jurídicos das Licitações, ele diz o seguinte: é mais fácil chegarmos à conclusão daquilo que não é a norma geral do que aquilo que é a norma geral. E ele diz que norma específica é aquela norma que desce a detalhes, a minúcias, a especificidades. Mas vamos tentar traduzir tudo isto aqui para a Lei 14.133, meus amigos. Se nós pegarmos estas lições da professora Alice, do professor Adilson, e tentarmos olhar para a Lei 14.133, eu tenho absoluta convicção de que nós vamos ter a constatação de uma zona de certeza positiva e de uma zona de certeza negativa. Ou seja, na zona de certeza positiva, nós vamos colocar tudo aquilo que, pelo menos na minha visão, sem dúvida alguma, é norma geral. Como, por exemplo, as hipóteses de contratação direta, sem licitação. Isso, para mim, não tenho dúvida alguma. Isso é norma geral. Os critérios de julgamento, as infrações lá do artigo 155, os recursos, as impugnações, não há dúvida alguma, isso é norma geral. E o que nós poderíamos concluir e encaixar nesta zona de certeza negativa que não seriam normas gerais e que, portanto, poderiam ser objeto de uma legislação local diferente até daquela da União? O que nós teríamos como zona de certeza negativa? Não é a norma geral. O artigo 10, que nós acabamos de ver, que trata lá da possibilidade do advogado público defender agentes públicos, os dispositivos lá de procedimentos auxiliares das licitações, aquilo para mim não é norma geral, é norma específica. Sistema de registro de preços, cadastro, enfim, aquilo lá para mim é norma específica. E tantos outros ali, dispositivos da nova lei que podem ser encaixados nessa zona de certeza negativa. Mas eu espero aí ter esclarecido a sua dúvida aí, meu caro Enoque. Obrigado, Edgar. Eu quero responder uma das questões que foi colocada no chat sobre o acordo de não persecução penal, concordando totalmente com a fala da Natasha quanto a esse novo instrumento e a manifestação dela, e trazendo mais precisamente que no artigo 178 da nova lei, ele descreve todos os tipos penais que estavam na 8666 e acrescenta a redação agora aqui na nova lei de licitações. Aí basta fazer uma análise do 337E em diante, que estão todos listados na nova lei, aqueles que tenham a pena mínima inferior a 4 anos, como a Natasha disse, serão passíveis do acordo de não persecução penal. São poucos, numa rápida leitura aqui eu verifiquei 4 deles que têm pena mínima inferior a 4 anos, os demais têm pena mínima igual ou superior a 4 anos, por isso não é possível realizar o acordo de não persecução penal. Na prática, a gente tem enfrentado um problema porque o acordo de não persecução penal, além de exigir a confissão, o que pode gerar, e na nossa experiência gera, problemas nas demais áreas, civil, administrativa, Receita Federal, etc., ela também busca uma suposta reparação do dano. E quando nós estamos falando aqui de crimes de licitação, via de regra, nós estamos tratando de valores bem expressivos. Então, nós tivemos um caso em que o Ministério Público, para o acordo de não persecução penal, gostaria que o cliente devolvesse 30 e tantos milhões de reais que eram o valor total da licitação. Quando, na verdade, nem se discutia mau uso da verba, era simplesmente uma questão que aí eu volto para você, Edgar, abusando da tua presença, mas a pergunta novamente do Enoque é uma pergunta importante que tem a ver
com isso que eu e a Natasha, o Guilherme, estamos tão acostumados a tratar aqui no direito penal, e aí definitivamente eu encerro, que a gente já extrapolou, mas é que o papo com a Natasha, com você e com a Nayá foi tão dinâmico, e o público está participando ativamente, que a gente não pode perder a oportunidade. O Enoque pergunta se o procurador-geral, um cargo comissionado de um município, pode ou não dar parecer jurídico numa licitação pública. Esse é um fato que depois tem reflexos na esfera criminal, uma grande discussão, mas o que a gente gostaria de te ouvir aí sobre o viés administrativo, e aí finalmente encerramos, salvo se a Natasha quiser ainda complementar algum ponto aí do acordo de não persecução ou qualquer outro. Muito bem, muito interessante também a sua pergunta, Enoque, e eu até faço aqui menção a um fato que foi uma questão que foi enfrentada este ano pelo Conselho da OAB do Paraná. Eu faço parte aqui, eu sou conselheiro da OAB do Paraná, e foi submetida a exame uma consulta de um promotor de justiça aqui do nosso estado, de uma determinada comarca. Foi submetida a exame esta consulta à OAB, e essa consulta versava exatamente sobre esse tema, se um município ele estava obrigado ou não a constituir, estruturar fisicamente e organicamente uma procuradoria no âmbito municipal. E o presidente da OAB, Dr. Cássio Teles, constituiu uma comissão, eu fui designado como presidente dessa comissão, a comissão elaborou um relatório, o relatório foi submetido ao plenário e foi aprovado integralmente as nossas conclusões nesse relatório. E as conclusões a que chegamos é que, primeiro, não existe disciplina legal que determine, que obrigue o município a estruturar física e organicamente uma procuradoria. E nem teria sentido, porque, vejam, nós temos aí, como eu disse a vocês, realidades sociais e econômicas muito diferentes aqui no nosso Brasil, e municípios muitíssimo de pequeníssimos portes, que não teriam condições nem recursos públicos para estruturar física e organicamente uma procuradoria. E nesses casos, excepcionalmente, então, nós entendemos que seria possível a nomeação de um procurador-geral na condição, evidentemente, de ocupante de um cargo de livre nomeação e de livre exoneração. E, nesse caso, me parece que eu no exercício da minha atividade profissional enquanto consultor jurídico do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, eu tive a felicidade de aprender muito no tribunal e, sobretudo, de conhecer a realidade do nosso estado do Paraná. E nós, nas nossas andanças que tivemos a oportunidade de fazer, nós verificamos que existem municípios aqui que não têm estrutura alguma, a estrutura é diminuta, efetivamente diminuta. Eu me recordo até, certa feita, uma consulta que passou até pelas minhas mãos, aqui no Tribunal de Contas do Paraná, e o prefeito perguntava, olha, tribunal, eu tenho aqui no meu município um advogado só, e esse advogado é a pessoa que redige a minuta do edital da minha licitação. E ele perguntava, este mesmo advogado que elabora a minuta do edital, ele pode aprovar a minuta do edital? Eu disse, pô, mas aí não dá, né? Aí não tem jeito, né? Então, meus amigos, meu caro Enoque, vejam, existem situações e situações. Eu diria que em casos excepcionais, num município de pequeníssimo porte, onde nós só encontramos lá a figura do procurador-geral, que é o único advogado público, digamos assim, que está lá investido ainda que num cargo de livre nomeação e exoneração, nessas situações não há possibilidade, a não ser dele mesmo, exarar os pareceres e exercer esse controle de legalidade que a nova lei determina. Meus amigos,
com isso, nós chegamos ao fim da nossa roda de conversa, com reflexões sobre a nova lei de licitações. Foi uma alegria imensa receber a Natasha Lago, querida amiga, Edgar Guimarães, também a Inayá Botelho, que esteve aqui conosco, contando sempre com a parceria do meu co-anfitrião, Marlos Arnes de Oliveira, grande advogado, grande anfitrião das lives e das rodas de conversa, mas eu queria, sobretudo, agradecer a presença de todas e de todos que nos acompanharam e que tiveram muito ativos aqui no chat, mandando os maiores elogios à Inayá, à Natasha e ao Edgar Guimarães. Foi uma roda extremamente proveitosa e eu agradeço muito a presença e a participação de vocês. Então, lembrando que nós fazemos sempre as rodas de conversa às quintas-feiras, a próxima será no meu canal, Guilherme Brenner Lucchesi, onde também divulgarei esta roda de conversa. Quem não pode acompanhar ao vivo poderá acompanhar a gravação. E deixo aqui o meu grande abraço a vocês e, mais uma vez, muitíssimo obrigado. Abraço a todos, saúde, viva! Abraço, Natasha, Edgar, obrigado. Abraço, Guilherme. Tchau, tchau. Obrigado. Obrigada, pessoal. Obrigado, saúde para todos. Amém.